Oi, alunos! Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E o assunto da aula de hoje é preposição. Vamos ver alguns conceitos do Trilhas e corrigir os exercícios. Vamos lá. A palavra que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido e de dependência, é chamada preposição. As preposições são invariáveis, isto é, não são flexionadas em gênero e número. Veja abaixo as principais preposições da língua portuguesa. E aí ele traz um quadro com algumas das preposições da língua portuguesa. É claro que existem muitas outras, porém ele trouxe aí as principais. As preposições podem estabelecer sentido de posse, modo, oposição, lugar, material, causa e etc. Observe o exemplo abaixo. As bonecas de Clara ficam em prateleiras de madeira. Percebemos aí a presença de três preposições, de, em e de. O primeiro de relaciona bonecas e Clara, indicando posse. O em relaciona ficam e prateleiras, indicando lugar. O segundo de relaciona prateleiras e madeira, indicando material. As preposições podem unir-se a outras palavras, formando um único termo. A ocorrência dessas junções é denominada combinação ou contração. Na combinação, a preposição a se junta a outra palavra e as duas são pronunciadas. Veja o exemplo. Vou aonde você quiser. Então, aí a gente tem o aonde, que é a preposição a mais onde. Na contração, as preposições ligam-se a outras palavras e ocorre alteração de som e grafia. Observe o exemplo. Não nado nesse rio, nem que me paguem. Então, aí a gente tem o nesse, que é a junção de em mais esse. Veja outros exemplos de contração no quadro a seguir. E aí o livro de vocês traz um quadro, né, com as preposições de, em e por e as contrações, né, que são resultantes dessas junções. Temos aí uma informação a respeito da crase. A preposição a pode unir-se ao artigo a e aos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Essa união é uma contração, indicada pelo acento grave e recebe o nome de crase. Exemplos. Vou à Bahia curtir uma bela praia. Entregue isso àquela moça. Comecei a dar valor àquilo que faço. Locução prepositiva é a expressão constituída de duas ou mais palavras que pode exercer a mesma função de uma preposição, ou seja, ligar palavras. Depois de muito insistir, João conseguiu o que queria. Em frente à casa de Camila, há uma padaria maravilhosa. Conheça mais algumas locuções prepositivas. E aí ele traz alguns exemplos de locuções prepositivas para que vocês possam conhecer. Questão 1. Releia um trecho da Declaração Universal dos Direitos da Criança. A. Qual é a função das palavras destacadas no texto? Resposta: relacionar as palavras estabelecendo uma ligação entre elas. B. Relacione as palavras destacadas em cada trecho ao seu sentido. Então, aí o nosso gabarito fica C, A e B. 2. Releia outro trecho do regulamento. A. Qual é a função da preposição a nessa frase? Relacionar o termo outorgados à expressão todas as crianças. B. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego da preposição. E aí vocês vão assinalar a primeira alternativa, que diz o seguinte: a preposição não concorda em gênero e número com os demais elementos da oração. Nós vimos que as preposições são invariáveis. 1. Algumas palavras são formadas pela união de uma preposição e um artigo. Observe as palavras destacadas nesse trecho do regulamento. A. Quais são as preposições e os artigos que formaram essas palavras? Na palavra ao,
é a preposição a mais o artigo o. Na palavra dois, é a preposição de mais o artigo os. B. Em qual dessas palavras não há alteração na forma da preposição e do artigo? Resposta: na palavra ao. 2. Releia outro trecho da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. A. As palavras em destaque são formadas pela união de qual preposição com quais outras palavras? Resposta: da preposição de mais artigo o e daqueles da preposição de mais o pronome demonstrativo aqueles. B. Elas são formadas por combinação ou contração? Justifique. Contração, pois houve perda de parte ao juntar as preposições com o artigo ou pronomes. Locução prepositiva. 1. Releia mais um trecho do regulamento. A. Com que sentido a preposição para foi empregada nessa frase? Com o sentido de propósito, finalidade. B. Que expressão poderia substituir a preposição para nesse trecho sem alterar seu sentido? Resposta: a fim de. 1. Complete as orações de acordo com o que está acontecendo em cada cena, empregando uma das preposições abaixo. Então, aí nós temos as preposições sobre, com, a e de. E a resposta fica: os estudantes falaram com o diretor. Os estudantes falaram sobre o diretor logo em seguida. Abaixo nós temos: os cantores vieram a Campinas. E logo ao lado, os cantores vieram de Campinas. 2. Escreva qual a relação estabelecida pelas preposições nas orações a seguir. A. Foi ao cinema com a mãe. Nós temos a relação de companhia. B. Cantou o hino com muito ânimo. Nós temos a relação de modo. C. A essa hora já tinha saído de casa. Nós temos a relação de lugar. E D, a torcida gritava de felicidade. Relação de causa. Letra E, as músicas do primeiro disco foram as mais aplaudidas. Relação de posse. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula.